Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Escorpião. Eu vou fazer uma mensagem espiritual. Como vocês sabem, este canal traz muitas mensagens de direcionamento divino à nossa vida e à nossa evolução. Eu vou utilizar um deck cabalístico que se divide este deck. Este primeiro deck será a Safira, a energia principal ou o caminho, a jornada interior, e depois com a outra parte do deck identificará 4 perguntas para esta leitura. Aonde vocês estão agora, qual a causa da situação, para onde vocês irão e como vocês podem obter aquilo que precisam para esta situação, à qual a espiritualidade irá trazer para vocês a nível de direcionamento. Lembrem-se, são leituras gerais, mas eu, no nível espiritual, eu digo sempre isto, a nível espiritual, a nível de direcionamento divino, acho que há sempre algo para nós aprendermos. Estejamos nós em que momento estejamos na nossa vida. Vamos ver o que é que a espiritualidade traz para vocês. Eu depois irei tirar clarificação ou aprofundamento da mensagem principal. Mostrem, por favor, Sagrado Coração de Jesus, Santíssima Trindade, por favor, mostrai-me a mensagem, o caminho, a jornada para Escorpião, para esta leitura, para onde está a ir Escorpião e do que está precisando. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Neste livrinho, neste deck, eu vou utilizar o livrinho guia, porque a Cabalá ou a Cabalística tem muita informação e por mais que eu estude, há sempre algo que a gente pode aprender, e eu, quando falo na Cabalística, eu já tenho muito respeito pelo tarô e acho que vocês já repararam nisso, mas quando falo na Cabalística eu ainda tenho mais respeito ainda. Porquê? Porque a Cabalá representa os 72 nomes de Deus e os 72 nomes de Deus são comunicados ou trazem informação os 72 anjos que estão mais próximos da luz primordial, primária, e daí eu querer utilizar também o livro guia para que vos traga também uma mensagem mais clara, mais precisa em relação à energia espiritual e divina. O caminho. Vocês têm a carta o Iodo. Odo. Vamos depois ver o que é que nos quer dizer. Mostrem, por favor, as respostas para as 4 perguntas para Escorpião. Mostrem, por favor, seres de luz, guias espirituais, anjos e forças divinas. Gratidão. Mostrem, por favor, mensagem para Escorpião. Aonde vocês estão? Direcionamento divino. Vocês estão a receber direcionamento divino. Qual a causa da situação? Oh, a porta. É quase como se houvesse aqui um portal, mas um portal misticismo. Estão a ver? Eu vou-vos mostrar depois as lâminas uma a uma. Para onde vocês irão? Há aqui incertezas, dúvidas. Como vocês podem obter o que precisam? Tendo atenção, ter uma consciência de alerta. Esta carta é quase uma consciência de alerta, daquilo que às vezes vos pode estar a prejudicar. O vosso caminho. Vamos ver o caminho. Onde é que está? O caminho. Aqui fala-nos em rever
É quase como se fala em rever não só vocês, mas rever tudo aquilo que vocês já viveram. Se vocês repararem, este livro é como se fosse o livro da vida, a jornada que vocês já efetuaram até agora. Esta carta diz-nos a recepção e o entusiasmo de estudar representando um aspecto ativo da vossa inteligência natural com a comunicação e o aprendizado. A tal jornada que vocês já fizeram até agora. É quase como se fosse um rever para que vocês, mas o rever de uma forma entusiasmática, com entusiasmo, não é o rever com a forma de se lamentar, não, é o rever com a forma de querer realmente aprender através de uma inteligência natural, de reconhecer os erros e reconhecer aquilo que nós fizemos também de bom, porque esta consciência ou esta inteligência natural e eu concerno, tem a ver muito em nós sabermos reconhecermos que também fazemos os nossos erros, que também colocamos os nossos pedras no nosso próprio caminho, que não só os outros. Daí esta necessidade de rever e aprender através daquilo que já foi vivido também na nossa vida, neste caso, na vossa vida. A nível de onde vocês estão neste momento. A primeira carta fala em direcionamento, que eu já li este livro, mas como eu digo, ele tem tanta informação, eu não consigo decorar tudo. Esta carta chama-se Lamed. É o bom boi, o stick é tipo o pauzinho que a gente bate para que o boi ande ou para direcionar para onde a gente quer que o boi vá. Aqui fala-nos algo te está oferecendo um direcionamento de toma de ação. Neste caso, através das tais reveres as lições da vossa jornada até ao momento de agora. Algo está oferecendo um direcionamento de ação. A nível mental fala a vontade de explorar novas direções. Isto é onde vocês estão neste momento. A vontade de explorar novas direções. A nível emocional, a necessidade de ultrapassar fardos ou indecisões, e vocês já tinham aqui a carta da indecisão. A nível emocional, a forma de ação diz-vos direcionar a vossa é quase como se fosse a vossa expert, aquilo que não tem a ver com a esperteza, mas aquilo, com aquilo que vocês já aprenderam, o tal aprender e o vosso conhecimento para inspirar os outros ou permitir que os outros aprendam através dos seus próprios erros. Esta carta pode indicar também para vocês, e eu disse-vos isto no início, que também aprendemos com os nossos erros, com a tal olhar para a nossa jornada, para o nosso livro da vida, aonde foram os nossos erros. Porque os nossos erros são as maiores lições que nós obtemos da vida. E aqui diz-nos realmente direcionar a tua experiência e o teu conhecimento de forma a inspirar os outros ou permitir que os outros aprendam através dos seus próprios erros. Esta carta é quase como também me dissessem, às vezes não julgarem os direcionamentos dos outros, porque às vezes os direcionamentos dos outros, tal como vocês, faz com que cometam erros, mas que aprendam através desses erros. A outra lâmina seguinte que tem a ver com a janela e representa qual é a causa da vossa situação. A janela.
e diz-nos a necessidade de balancear a vossa perspectiva. Ou para ter a necessidade de ter uma perspectiva equilibrada. A nível mental, fala-nos em visões, ver a grande imagem, não se focarem num ponto, mas ver num todo. E isso tem a ver com a tal percepção, com a tal sabedoria, com a tal aprendizagem. O lado emocional fala-nos em objetividade e imparcialidade. Isto é a causa da situação agora. O tal imparcial, aceitar que os outros às vezes têm que errar para aprender. Ser objetivos. A forma de ação. Aqui diz-nos mudanças ou mudar ou assimilar perspectiva de factos, com uma perspectiva de verdade sobre a situação. Aqui fala-nos em vocês mudar e assimilar a perspectiva ou a verdade com que vocês têm de perspectiva sobre factos na situação. Porque às vezes, eu disse isto ainda numa leitura, que às vezes a nossa verdade não é a verdade dos outros. A verdade tem duas faces. A nossa e a verdade que os outros consideram verdade. E a gente tem que ter o tal aceitar, o assimilar. Que às vezes a percepção da verdade da situação não é só a nossa, mas sim a dos outros. A nível aonde vocês irão, que é a carta da indecisão. A indecisão. Aqui pede-vos a nível mental em vocês unir a vossa fé e a vossa vontade no vosso bem-estar para que traga uma energia de alta vibração a vocês mesmos. Permitir que esta energia, esta iluminação chegue até vocês. A nível de emocional, fala-nos a tendência de deixar as emoções meias confusas através do vosso julgamento ou através da influência dos outros. A forma de ação, a necessidade de ultrapassar dúvidas, dificuldades e indecisão para poder abrir oportunidades. Porque enquanto vocês estiverem assim, as oportunidades até podem chegar, mas vocês não se movem, não conseguem se mover. E isto é para onde vocês irão. Para vocês irem, e nós vamos ver com o tarô, vocês terão que sair desta estagnação, desta indecisão, seja por vossa parte, através do vosso julgamento, seja através do julgamento dos outros. A última lâmina que tem a ver com como vocês poderão obter o que vocês precisam. Esta carta é a atenção ou a advertência. Ela fala-nos a nível de mente, a vigilância, o estar em alerta. E depois diz-nos, tem atenção sobre a tua autossabotagem, que aqui é quase como se fosse a autoderrota, ou a tendência de autoderrota, a tendência que vocês têm de se sentir derrotados. Tem alerta. Que pode quase que limitar ou minar os vossos esforços, os vossos desenvolvimentos na vossa vida e mantém os vossos objetivos em mente. Esta carta é um alerta mais para vocês, porque às vezes vocês podem estar demasiado vigilantes, isto é como vocês podem obter aquilo que precisam. Esta vigilância não deve ser excessiva,
daí terem consciência sobre as tendências de se sentirem derrotados, e isso poderá quase que minar, prejudicar os vossos desenvolvimentos ou aquilo que vocês já conquistaram até agora, e manter os vossos objetivos bem focados. Na emoção, fala-nos em recursos, em obter recursos a nível emocional. Na forma de ação, é tempo de libertar aquilo que já não serve ou que já não tem valor. E eu ainda agora disse-vos, acho que foi nesta lâmina, de libertar os tais julgamentos e os julgamentos que os outros possam fazer, aceitar que vocês fazem erros e que os outros fazem erros, e cada um tem a sua jornada e o seu caminho, e é através disso que nós fazemos o nosso aprendizado. Vamos ver o que é que nos diz com o tarot. Para Escorpião, por favor, mostrem-me a mensagem para Escorpião, a clarificação para cada uma destas lâminas. Escorpião, por favor. Para Escorpião, o direcionamento, a clarificação para cada uma destas energias. Gratidão. Aonde vocês estão agora? Aonde você está? Aonde está Escorpião? Aonde Escorpião está agora? Que é a carta do que eu disse, do tal direcionamento, e este direcionamento tem a ver com as lições já vividas, com os vossos erros. Vejam, os vossos erros. Não podem permitir que esta opressão, que estes fardos dos vossos erros ou das escolhas que não foram tão acertadas no passado, seja um fardo, uma opressão neste novo direcionamento da vossa vida. É quase como se me dissesse o direcionamento para libertar estes fardos do passado. Qual é a causa da situação? A cartinha da janela. Qual é a causa, por favor, da situação? A roda da fortuna. Mudanças. Mas mudanças trazidas por destino. Mudanças, mas trazidas pelo destino. E é como eu ainda agora vos disse, estas mudanças vai ter muito a ver com vocês realmente ensinar os outros através dos vossos erros, mas também permitir que os outros aprendam através dos seus próprios erros. E isso faz com que venham as tais mudanças e nós tenhamos uma percepção diferente, a tal percepção de visão abrangente e não focada num só ponto, para aceitar estas mudanças, estas transformações na vossa vida. Onde Escorpião irá? Onde Escorpião irá? As tais dúvidas acerca de para onde vocês irão. Mostrem, por favor, as dúvidas para onde Escorpião irá. Sacerdotisa. Há que acreditar. Aqui é quase como se me pedisse mesmo, há aqui algum tipo de despertar. Porque vocês têm o dependurado e a sacerdotisa. E o dependurado é quase como a tal incerteza, é obrigar que a espiritualidade nos obriga a realmente a evoluir, a ter a iluminação correta acerca da nossa decisão. E aí tem a ver com
quase que informação divina, porque a sacerdotisa fala muito da intuição, mas fala muito também da sabedoria divina. E esta sabedoria divina, que tem a ver com a nossa evolução de jornada, vai ter a ver muito com a vossa história já passada, o rever os vossos erros, para que vocês possam trazer a tal resposta, a tal clareza na decisão que vocês têm que fazer, para que vocês possam sair desta indecisão. Como o escorpião pode obter o que precisa? Obrigada. 2 de bastos. Esta carta, e eu digo muitas vezes isto, para mim é uma carta de observação. De saber aquilo que já vivemos, aquilo que estamos a viver neste momento e, a partir disto, da nossa tal história do passado até ao momento atual, a história do passado até ao momento atual, fazer a tal iluminação de decisão clara para onde a gente se quer mover, para o que é que a gente quer ainda conquistar no futuro. Mas para vocês fazerem este plano, sem dúvidas, vocês têm que libertar um pouco a sensação de autoderrota, de unir a tal confiança e a tal vontade de forma a trazer o bem-estar a vocês mesmos. A clareza da decisão, a clareza dos projetos. E vocês têm o número 22. Verifiquem o significado do número 22, porque saíram logo juntinhos um ao outro, a nível de espiritualidade, o que vos quererá dizer. Mais uma lâmina, por favor, para cada uma destas energias. Mostrem, por favor, aonde está Escorpião agora, aonde Escorpião está agora, este 10 de bastos. Vejam, vocês têm que permitir este direcionamento, porque o 8 de bastos é como se o 8 de espadas e o 10 de bastos é como se vocês me dissessem que este direcionamento divino, realmente vocês têm que ver as coisas numa perspectiva mais abrangente, para que vocês possam libertar destes bloqueios e destes fardos, para que vocês permitam realmente que a espiritualidade, ou permitam ser guiados pela espiritualidade. Que os erros não sejam um bloqueio na vossa vida. Ou, porque este 8 de espadas é sempre um pouco a nossa mente, a nossa ilusão. É acharmos que não conseguimos nos libertar. E daí o tal direcionamento divino. Vocês sim são capazes de se libertar. Se aprenderem com os erros do passado e permitirem que os outros aprendam com os erros do passado. É o que vos diz estas 3 lâminas. A nível... Qual é a causa para esta situação? A tal janela das oportunidades, ver a imagem numa grande perspectiva e a roda da fortuna. Qual é a causa desta situação, por favor? Julgamento. Julgamento. Para fazer este julgamento ou esta decisão final, esta mudança, esta transformação à vossa situação atual, vocês terão que ter realmente uma perspectiva muito abrangente sobre as pessoas, sobre a situação e sobre vocês mesmos, ou vocês mesmas, para abrirem-se às oportunidades, ou abrirem-se a algo novo. A nível da indecisão, aonde
Escorpião irá? Aonde Escorpião irá? A indecisão e a sacerdotisa. Aqui é quase como se me mostrasse um pouco de descrença na vossa intuição, um pouco de incerteza na vossa própria fé, um pouco de incerteza na esperança de obter algo no futuro. O ermita. Gente, o ermita é a carta de realmente olhar a nossa jornada, olhar o interior, olhar para a nossa jornada, para aquilo que nós fizemos de bom, para aquilo que nós fizemos de mau e aprender, tirar a tal iluminação para você. Estas 3 cartas falam da iluminação a nível da vossa intuição, da vossa, do vosso eu superior. Do vosso eu superior. E isto é o que vos ajudará. É quase como se houvesse aqui a necessidade de um despertar do vosso eu interior. Para que vocês saiam desta incerteza e desta estagnação. Para que vocês possam se mover através da fé, através da vossa autossabedoria, do vosso autoconhecimento. Como Escorpião pode obter o que precisa? Como Escorpião pode obter o que precisa? Vocês têm a Rainha de Bastos, uma carta que nos fala da mestria da intuição, de reconhecer a Rainha de Bastos é alguém que reconhece o seu valor, que reconhece a sua intuição, que reconhece a sua mestria, a sua elegância de agir, de atuar. A pantera aqui representada não é um gatinho, é uma pantera. Ainda é uma força mais forte do que o gato preto, que para além de falar na intuição, fala na sensação de observação, de saber esperar, de saber agir, de saber ir atrás dos seus objetivos, mas de uma forma quase que muito perfeccionista, porque a pantera e qualquer animal felino são muito perfeccionistas na busca dos seus objetivos, porque têm a capacidade de saber esperar, saber observar, saber ter a calma de agir no momento certo. E isso vai muito com a intuição, com o deixar-se guiar. E aqui realmente este projeto tem a ver com vocês libertarem-se da autossabotagem, da tal derrota, do terem consciência das vossas tendências em sentirem-se derrotados ou derrotadas, para que vocês possam realmente planear. Isto é o que vocês precisam obter. Maior autoconfiança, maior fé ou acreditar mais na vossa intuição, acreditar que vocês são capazes de ir atrás, de programar e de focar aquilo que vocês querem a nível de projetos futuros. Ter mais autoconfiança. Autoconfiança. A não se sentirem derrotados pelas vossas dúvidas. Porque isso é como se tirassem um pouco a vossa força a nível de autoconfiança e a nível de intuição. Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem-na a vocês, à vossa vida, à vossa situação. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.